Sim. Tá sim. Então vamos lá. Deixa eu só arrumar um negocinho aqui rapidinho. Então, gente, eu escolhi esse tema hoje porque não nos lembramos da vida passada. Porque eu acho que é um tema que causa muita dúvida, né, para muitas pessoas. A gente às vezes se pega perguntando sobre isso, né? E num primeiro momento, para a gente começar a falar sobre esse assunto, a gente precisa primeiro falar da reencarnação. Até para a gente entender, né? Mas como assim vida passada? Nós que somos espíritas, aqueles que não são, mas que acreditam naquilo que o espiritismo traz, entendemos a lei da reencarnação, que significa que este corpo que hoje nós temos é apenas um corpo material, um corpo de carne, e que quando nós desencarnamos, né, morremos, este corpo de carne é quem morre, e que o espírito continua vivo e tem a possibilidade de viver uma outra existência, né, num outro corpo, numa outra família, numa outra condição. Então, a premissa básica da reencarnação é essa, né? Não está passando os slides. Deixa eu ver aqui. Então, nós falamos aqui da reencarnação. E como eu falei, o que é a reencarnação, né? É a lei natural para todos os seres em evolução, até que a condição de espíritos puros e não mais necessitem habitar os mundos materiais. Deixa eu só ver quem entrou aqui, gente, só um pouquinho. Então, voltando aqui, a reencarnação, como a gente falou, é um processo natural, é um processo que todos nós espíritos já vivenciamos diversas vezes, né? E ainda vamos vivenciar. É um mecanismo universal que serve de instrumento de progresso, reajuste dos equívocos passados e a conquista de novos valores e experiências enriquecedoras. Então, é através da reencarnação que nós vamos ter a oportunidade de reajustar aquelas dificuldades que nós tivemos nas existências anteriores, aqueles defeitos, aquelas atitudes que nós tivemos e que não foram de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, o primeiro ponto é a reencarnação. Só que aí, mesmo aquelas pessoas que acreditam na reencarnação, elas se perguntam por que a gente não lembra das existências, né? E aí surgem algumas perguntas, como essa, ó. Isso não seria um obstáculo à tese da reencarnação? Então, o fato de haver esse esquecimento do passado não seria um obstáculo para dificultar que a gente acredite na reencarnação? Porque se eu vivi outras vidas, por que eu não posso lembrar disso? Por que eu não me recordo de nada disso, né? A lembrança do passado não nos traria uma melhor compreensão das provas que atravessamos? Então, às vezes a gente se pergunta, né? Será que se eu pudesse ver, né, e conhecer todo o meu passado reencarnatório, será que eu não enfrentaria as dificuldades dessa existência agora de uma maneira melhor? A gente se pergunta também, como o homem pode ser responsável por atos dos quais ele não se recorda? Então, como que o homem, ele vem numa existência, passa por dificuldades em razão de coisas que ele fez em outra vida, se ele não se lembra disso, né? Como deve, nessa existência, pagar por faltas de outra existência dos quais não tem lembrança? O esquecimento do passado é considerado a mais séria das objeções contra a reencarnação. Então, sempre que a gente traz esse assunto da reencarnação, essa questão do esquecimento do passado é algo que fica muito latente, né? Porque a gente, principalmente aquelas pessoas que acreditam na reencarnação, mas às vezes não são tão dedicadas ao estudo, assim, elas acreditam, mas elas gostariam de conhecer o passado, como se fosse até uma prova de que realmente a reencarnação existe, né?
Então, assim, ocorre um conflito muito grande, né, entre essas pessoas. Aí, continuando, como pode o homem aproveitar a experiência adquirida em suas existências anteriores quando não se lembra dela? Né? Então, de que forma que o homem pode usar as vivências anteriores se ele não recorda disso? Será que ele consegue aproveitar alguma coisa, né, da existência anterior? E aí nós temos uma pergunta do Livro dos Espíritos, onde o Kardec pergunta exatamente isso para os espíritos, né? Não seria agradável para eles se reconhecerem? Então, será que não seria útil, né, agradável para os espíritos encarnados reconhecerem aqueles outros espíritos aos quais eles já tiveram existências juntos, né? E aí os espíritos respondem: nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos. Aliado a essa pergunta, nós temos a pergunta seguinte. Aí eu vou ler essa pergunta e aí a gente discute as duas, né? A pergunta-chave desse estudo, ela está na questão 392 do Livro dos Espíritos, onde ele também pergunta para os espíritos, né? Por que perde o espírito encarnado a lembrança do passado? E eles respondem: não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o que quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Então, nessas duas perguntas, o que os espíritos tentam demonstrar para a gente? Que esse esquecimento, ele, assim como tudo que Deus faz, né, é para o nosso bem. Porque nós sabemos que Deus é o nosso Pai. E ele age como aquela figura de pai, né? Como deveria ser a figura de um pai, ou seja, aquele que cuida, que protege, que muitas vezes o filho, e até nós, né, que somos crianças espirituais, né? Ou seja, nós ainda estamos a passos lentos buscando a evolução, né? Então, muitas vezes a gente não sabe o que é melhor pra gente ainda, né? Mas ele sabe. Então, a gente percebe que essa lembrança do passado, ela traria mais prejuízos para o espírito do que benefícios. E a gente vai ver por que isso poderia prejudicar o espírito, né? Lembrar dessas existências, de que forma isso prejudicaria, né? No livro que é o Espiritismo, Kardec também responde: o espírito não perde nada daquilo que adquiriu no passado. Ele não esquece, senão, a maneira pela qual adquiriu a experiência. Então aqui Kardec informa pra gente que nós não perdemos aquilo que a gente adquiriu no passado. Então todas as habilidades que eu adquiri, todos os ensinamentos, todas as virtudes, assim como todas as tendências que eu ainda conservo, eu vou trazer para essa existência atual. Só que eu não preciso me lembrar, me recordar do contexto em que aquilo se deu. Eu não preciso me lembrar que eu sou hoje uma pessoa resignada, por exemplo, porque numa existência anterior eu passei um sofrimento de tal maneira que isso me fez ser resignado, que eu vivi em tal lugar. Isso não traz nenhum benefício para o espírito. Pelo contrário, se a gente tivesse acesso a essas informações, isso poderia causar até uma perturbação, porque a gente ia ficar apegado àquilo que a gente viveu, né? E um exemplo pra gente é assim, ó: para o aluno, pouco importa saber onde, como e sob a orientação de que professores ele fez o ano anterior. E se, alcançando o próximo ano, ele sabe o que se aprende no ano anterior. Escrevi interior, mas é anterior, tá? Oi? Se eu te perguntar, o meu slide está travado na segunda-feira. Tá travado em qual? Na segunda, na reencarnação. Ué? Está passando pro pessoal, para mim está travado. Gente, me fala aí como que tá. Tá passando para vocês ou não? Não, tá travado no segundo slide. Pra mim também, tá travado. Então, peraí. Pra mim, não.
Vou parar a apresentação e começar de novo, porque aí... É que eu observei, falei assim, tá fazendo todas as vai ficar travada. Não, beleza, peraí que eu vou pôr de novo, então. Tá aparecendo qual? Agora tá naquela tela com Kardec e o Espiritismo. É isso. Que é o Espiritismo? É. Ah, beleza. Aí, gente, vocês vão me falando aí, porque como eu não consigo ver, vocês vão me falando aí, senão eu vou falando sem parar aqui e às vezes não estão dando para acompanhar aí. Então, o aluno, né, nesse exemplo aí que a gente trouxe, a gente mesmo, né, ao longo da vida, quantas coisas a gente aprendeu no período da escola, da faculdade, tudo, que a gente não se recorda exatamente a aula, o dia que a gente adquiriu aquela experiência. Por quê? Porque isso não é o importante. Então, o nosso próprio cérebro, ele acaba se desfazendo dessa lembrança. Mas o que é essencial, que é aquele conhecimento, o cérebro conserva, né? Então, da mesma forma, acontece com o espírito. Mas, afinal, por que esquecemos? Então, nós já percebemos aí que a gente esquece de fato, mas também percebemos que a gente não esquece tudo, né? Que algumas coisas a gente conserva. Mas por que será realmente que isso acontece, né? Aí nós temos uma figurinha aí, né? É como se fossem uns mentores aí preparando esse espírito para o novo reencarne, né? E aí nós temos um cabide cheio de roupagens, e ele está escolhendo a próxima roupagem dele, né? Porque isso é bem semelhante ao que a gente vive, né? Das diversas existências, porque a gente sabe que nas milhares de existências que nós já tivemos e que nós ainda vamos ter, a gente vai passar por diferentes tipos de corpos, né? O próprio livro dos Espíritos fala como isso é fundamental. O espírito precisa viver todas essas experiências, porque um espírito, por exemplo, que só anima o corpo de uma mulher, que só vem reencarnado como mulher, ele só pode aprender e experienciar aquilo que vive uma mulher. O homem, como vem só quando homem, só tem capaz de perceber aquilo que percebem os homens. Então, por isso que é necessário a gente passar por todas essas experiências, né? O espírito que já viveu inúmeras experiências reencarnatórias, quando inicia o processo de ingressar em um novo corpo carnal, sofre gradual esquecimento do seu passado espiritual. Então, vejam como ele coloca, né? É um gradual esquecimento. Por quê? Quando o espírito está ali naquele processo reencarnatório, ele começa a esquecer pouco a pouco aquelas vivências que ali no plano espiritual ele teve consciência. Por que ele começa a esquecer? Porque ele começa a se preparar para a nova vida que ele vai ter, né? Nara parou de passar, tá? Tá aparecendo o quê? A tela toda com todo mundo. E você? Ih, deixa eu ver. Fábio, eu não acredito nessa parte da escolha da roupagem, não. Voltou, Marilda? Voltou. Tá, gente, vocês vão me falando aí, é porque eu tô gravando também a tela, então fica muita coisa aberta aqui, aí às vezes acaba travando. Maria Carolina que falou aí, né? Então, dentro de um estudo, né, dentro de um grupo como nós estamos aqui, claro que ninguém precisa concordar com tudo que a gente fala, né? Tudo que eu tô falando aqui é embasado na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, no Evangelho, na Gênese, nas obras subsidiárias. Então, assim, não sou eu que falo, quem tá dizendo é Kardec com o auxílio dos Espíritos, né? Mas, assim, é um direito seu discordar, mas o que a doutrina vem trazer para nós é essa questão da roupagem. E ainda que a gente não concorde no sentido de que, de repente, vem num corpo que não gostaria ou algo assim, talvez esse não gostar seja a maior prova que nós escolhemos passar nessa existência. Pode ser.
entendeu? Mas assim, como eu falo, o grupo aqui é aberto, todo mundo tem direito de opinar e de concordar ou não, né? Mas deixando, né, bem tranquilo que é em cima do que Kardec vem trazer pra gente. Ao nascer no mundo físico, desperta para uma nova vida, com possibilidade de reescrever sua história, renovar os propósitos e sublimar os impulsos, educar os instintos remanescentes em sua intimidade. Então, quando esse espírito vem novamente, reencarna, ele tem a possibilidade de reescrever uma nova história. Então, ou seja, tudo aquilo que antigamente, né, numa outra existência, ele errou, ele agiu de uma maneira que não deveria, né? Todas as atitudes, ele tem nessa encarnação uma possibilidade de consertar. Tal como se dá com os sentenciados a longas penas, todos nós desejamos esquecer os delitos cometidos e felizes ficamos quando a sociedade não os conhece ou os relega ao esquecimento. Então, aqui é uma comparação com aquelas pessoas que cometem crimes, né, são condenadas, cumprem suas penas. Quando essas pessoas são inseridas na sociedade novamente, algumas delas realmente querem se modificar, né, e querem ter uma nova vida. Mas, às vezes, essa questão do crime, né, de algo que elas cometeram, continua perseguindo elas. Nós sabemos que essas pessoas muitas vezes são marginalizadas pela sociedade, né? Só que essas pessoas gostariam como que se pudessem apagar aquilo, né? E muitas vezes a gente, com essa questão do esquecimento, é como se a gente pudesse apagar, mas não no sentido de não reconhecer os erros que nós tivemos, mas de apagar para que a gente não se apegue a esse erro, a essa culpa, né? Porque imaginemos se a gente tivesse total consciência da existência que nós tivemos, né, anterior. Se foi uma existência onde eu fiz muito mal para os outros, né, onde eu matei, onde eu traí, onde eu machuquei, de que forma eu conseguiria avançar na existência que eu tenho hoje, sabendo de tudo isso? Talvez a culpa, né, o rancor de tudo aquilo me impediria de avançar nessa existência. Principalmente quando a gente vê que nós estamos junto com aquelas pessoas que em outro momento, né, nós machucamos ou fomos machucados, né? É o que fala aqui. Frequentemente renascemos no mesmo meio em que já vivemos e estabelecemos de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenhamos feito. Então, o que acontece? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Como é que é a reencarnação dos cachorros? Então, Maria Carolina, vou te responder de forma bem rápida, porque pra gente não perder o foco aqui do que a gente tá falando. Mas a reencarnação dos animais, ela é quase que compulsória. A gente tem livros sobre isso explicando. Ela é quase que momentânea. Então, o cachorro e os demais animais, quando reencarnam, eles já rapidamente animam um outro corpo, tá? Então, é de forma compulsória. Então, voltando aqui, gente, quando a gente reencarna, como falou aqui, na maioria dos casos, nós vamos voltar novamente com espíritos que nós já conhecemos, ainda que não sejam espíritos simpáticos, né? Por isso que, às vezes, na mesma família, a gente vê determinadas pessoas que não conseguem se acertar, que não conseguem conviver bem, mesmo sendo da mesma família, né? Ao mesmo tempo que, às vezes, a gente vê pessoas que não são parentes, não são da mesma família, mas que às vezes nutrem um amor, uma amizade, um respeito tão grande que é como se elas fossem familiares, né? E isso acontece justamente por conta dessa questão das existências anteriores, porque ainda que a gente esqueça o contexto, né, tudo que nós vivemos com aquela pessoa, nós conservamos a energia daquele espírito que nós já conhecíamos, né? Então, por isso que acontece. Às vezes a gente fala assim, né? Nossa, meu santo não bateu com o de fulano. Fulano não fez nada pra mim, mas não sei por que meu santo não bate com o dele. Muito provavelmente pode ser por isso. Porque vocês foram espíritos que numa outra existência podem ter de alguma forma se machucado, se magoado. E mesmo não lembrando do contexto todo, vocês conservam essa energia.
Então, quando se encontram, ocorre, vocês se repelem, né? Isso acontece bastante. Oi. Boa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. Igual muitas das vezes, assim, a gente vida, né, na reencarnação aqui, acontece de você ter aqueles lapsos, aquelas coisas que fala assim, eu já passei por isso, ou então isso vai acontecer. Isso seria meras recordações de outras vidas que chega até a gente? É Silvana que tá falando, né? Maria Sueli. Maria Sueli que tá falando, né, Silvana? Silvana. Silvana, né? Porque eu não tô vendo aqui. Então, Silvana, a gente vai até falar isso mais pra frente, mas muitos casos sim. Porque como a gente não conserva essa lembrança nítida, né? A gente muitas vezes tem uns flashes. A gente até costuma chamar, não relacionado ao espiritismo, né? No ponto de vista material mesmo, que a gente fala até como déjà vu, né? Que a gente fala assim, nossa, parece que eu já vivi essa situação. Parece que eu já vi isso aqui acontecendo. Pode ser, sim, lembranças de outras existências. Muitas pessoas, inclusive, têm esses flashes, né? Até de forma bem intensa, com frequência. E isso vai depender da condição de cada espírito. Mas, em muitos casos, a gente pode entender, sim, que são lembranças. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente. Em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso, entravar o nosso livre-arbítrio. E acontece situações, Betânia, de pisar no lugar, sabe? E ter certeza que já teve nele antes. Exatamente. E, às vezes, realmente, nós já estivemos, né? Isso acontece muito, tanto com relação a pessoas, a situações, igual a Silvana trouxe, quanto com relação a lugares, né? Isso acontece muito. E por que, né, que os espíritos vêm dizendo que seria muito grave, teria alguns inconvenientes? Porque vamos imaginar a situação de uma família. A gente imagina aí 2 espíritos que vão reencarnar na mesma família, na condição, por exemplo, aí de pai e filho. Só que esses espíritos foram inimigos terríveis na existência anterior. Aquele que vai vir como pai, por exemplo, foi morto por aquele espírito que vai vir como seu filho. Se esses espíritos conservassem a lembrança de tudo aquilo que eles viveram, será que eles conseguiriam avançar nessa existência atual como pai e filho? Será que aquele que matou não se sentiria extremamente humilhado, triste, rancoroso por ter feito aquilo, culpado, né? E o outro, né, que foi morto, será que conseguiria dar todo o amor que um pai deveria dar a um filho? Será que realmente seria possível? Então é justamente por essas questões que Deus nos concede esse véu do esquecimento. Porque como fala aqui os espíritos, né, isso poderia entravar o nosso livre-arbítrio. Então, ou seja, nós deixaríamos de agir com o nosso livre-arbítrio e iríamos agir com as coisas do passado, pensando ali só no passado, né? Não nos lembraremos mais do nosso passado? Então, quando a gente começa a entender que realmente tem esse esquecimento, tudo, a gente se pergunta, né? Mas então eu não vou lembrar mais do passado? Será que toda existência que eu tiver, quando eu desencarnar, eu vou perder aquilo tudo, não vou me lembrar mais e vai começar tudo de novo? Devemos nos lembrar que a vida principal é a do espírito e que cada reencarnação é apenas um processo de aprendizado, mas que sempre voltaremos ao plano maior. Volvemos à vida espiritual, mesmo que não recobremos de imediato as lembranças das existências passadas. Readquirimos informações suficientes que nos situem perante as pessoas deste círculo. Então, a gente tem que olhar essa questão do esquecimento do passado do ponto de vista espiritual, entendendo que esse momento que nós vivemos hoje, né, ele é temporário. Né, uma passagem perto de toda uma vida, né? Porque nós sabemos que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, justamente porque nós somos espíritos e que essa encarnação é apenas uma parte desse processo todo de evolução, né? E essa... Oi?
Deixa... Desligaram? Então, voltando aqui, gente. Não existe, portanto, esquecimento, mas tão somente uma interrupção temporária das nossas recordações. Então, a gente não esquece, não perde essas qualidades, essas aptidões, essas vivências que nós tivemos. Há apenas uma interrupção temporária enquanto nós estamos encarnados, né? Tainara. Oi. Sabe, eu perdi uma amizade essa semana porque ela me falou que a reencarnação não existe e que só Jesus salva. E que eu vou queimar no fogo do inferno se eu não for para a igreja de Goiás. Então, a gente tem que saber lidar muito com essas questões, né? Porque ainda há muito preconceito religioso, a gente sabe disso. Mas a gente também tem que pensar na amizade, né? Ver se de fato aquela é uma amizade verdadeira, né? E se vale a pena a gente, às vezes, conversar e deixar de lado, né? Olha, na questão religiosa a gente não consegue entrar num acordo, então vamos evitar esse assunto, né? Mas para preservar aquela amizade. E entender que cada um tem o seu tempo, né, de entendimento. Eu acho que não era amizade mesmo, não. Que eu jamais ficaria de mal de alguém por causa de religião. Eu queria, sim, que ele respeitasse a minha religião e eu respeitasse a dele. Com certeza, com certeza. Então, quer dizer, você mesmo já fez essa reflexão, né, e percebeu que não era uma amizade verdadeira. Mas que a gente continue aí, mesmo com as adversidades, às vezes a gente se depara com as pessoas, né, que são contrárias ao nosso pensamento e tudo, mas que a gente continue buscando esse conhecimento, continue buscando melhorar, né, e cada um tem o seu tempo. Vai chegar o momento dessa pessoa e das outras, né, compreenderem todas as questões que nós estamos falando aqui. E com relação ao esquecimento, é o que a gente viu, nós não perdemos isso, é apenas temporário, né, justamente para que não haja uma perturbação daquele espírito, né? Muitos espíritos, né, quando encarnados, se pudessem receber toda a informação das existências anteriores, eles não suportariam, não seria possível a existência. Porque poderia ocorrer essas questões que a gente falou, né, da culpa, do rancor, do ódio, tudo isso que era contrário ao objetivo da reencarnação. Então, aquele espírito, ao invés de avançar, de evoluir, ele iria ficar apegado àqueles sentimentos. Uma outra questão que poderia ocorrer é a questão das obsessões. Por quê? Aquele espírito começa a ficar tão ligado naquilo que ele viu, naquelas existências anteriores, que ele atrai aqueles irmãos que talvez estejam ainda desencarnados, né? Que ele magoou, que ele fez mal numa existência anterior, o que também seria algo para ele aí extremamente perturbador, né? E que atrapalharia a existência dele. Então, quando Deus coloca essa ideia do esquecimento, é de uma forma muito sábia, né? É justamente para que nós pudéssemos ter condições de avançar. Gente, quando eu tô saindo aqui, é porque entra alguém, eu tenho que sair aqui para aceitar. Então, passando adiante. E aí nós temos algumas razões científicas para também acreditar nessa ideia de que o esquecimento é necessário, né? E quem vem trazendo para nós essa parte científica é o Leon Denis. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar nele, né? Ele teve uma considerável importância para o espiritismo também. E Gabriel Delany dão-nos as razões científicas pelas quais as lembranças do passado não podem ocorrer ou se dar na nova encarnação do espírito. Segundo Denis, em consequência da diminuição do seu estado vibratório, o espírito, cada vez que toma posse de um corpo novo, de um cérebro virgem, acha-se na impossibilidade de exprimir as recordações acumuladas em sua vida precedente. Então, toda vez que aquele espírito ele vem animar um novo corpo, em razão das condições materiais também daquele corpo,
ele não consegue acessar essas informações das existências anteriores. O Delany esclarece que o perispírito toma, ao encarnar, um movimento vibratório bastante fraco para que o mínimo de intensidade necessária à renovação de suas lembranças possa ser atingido. Então, o que acontece? Nós vamos perceber que aqueles espíritos que quando reencarnam e conseguem ter acesso a essas informações, quando é permitido, são espíritos que já têm um padrão de vibração mais elevado. Então, a maioria dos espíritos, quando reencarna, ainda tem um padrão vibratório mais fraco, o que dificulta o acesso a essas informações, né, a todas essas lembranças, né, das outras existências. Toda a nossa experiência, tudo que passamos, é perdido a cada encarnação? É o que nós já falamos, né? É bastante comum o passado para nós reformar-se em forma de impressões, ou mesmo de lembranças definidas. Essas impressões, às vezes, influenciam nossos atos, não vêm da educação, nem do meio e nem da hereditariedade. Então aqui é um pouco semelhante ao que a Silvana perguntou também. O que eles vêm dizendo para nós? Que a gente não perde essas lembranças e que elas se refletem de forma ativa na nossa vida. Como que a gente percebe isso? Por exemplo, quando a gente vê uma criança que às vezes demonstra uma habilidade extraordinária para alguma coisa e assim, às vezes aquela criança não recebeu nenhum ensino sobre aquilo, nenhum aprendizado, e ela domina aquilo de uma forma muito particular. O que nós poderíamos pensar, a não ser que esse espírito que hoje está aí animando o corpo dessa criança, adquiriu de outras vidas? Tem que ser. Da onde que esse espírito aprendeu isso? Quem o ensinou isso, né? Então ele traz isso de forma muito latente, né? Quando a gente vê às vezes uma pessoa, no YouTube mesmo tem alguns relatos, né? Uma pessoa que nunca tocou um violão e a pessoa começa a tocar de piano, né? E sem ter nenhum tipo de aula, de aprendizado, de nada. Então o que é isso? Essa pessoa conservou essa experiência. Ainda que ela não lembre onde ela aprendeu isso, numa existência anterior, como que foi o processo e tudo, ela conservou o aprendizado. Esse que é o importante, conservar o aprendizado. A gente percebe alguns exemplos também dessas lembranças com a questão da simpatia e da antipatia, que a gente falou antes, né? Quando pro lado positivo também, né? Quando às vezes a gente conhece alguém e às vezes a gente sente uma empatia tão grande pela pessoa, se identifica tanto, né? E às vezes até a gente fala, nossa, parece que eu conheço fulano há muitos anos, né? Assim, e há aquele amor, aquele respeito, também porque foram espíritos simpáticos, né? Em outro momento. As intuições rápidas e as ideias inatas. Então, isso são exemplos dessas lembranças. Então, nós não podemos entender que a gente perdeu essas lembranças, né? Nós apenas interrompemos, mas ainda assim conservamos aquilo que era importante, aquilo que pudesse nos ajudar a avançar nessa existência atual. Acontece que o passado está esquecido, sim, mas não perdido. Está gravado na nossa mente, um local que não nos permite ir lá e lembrar o que houve, mas permite usar aquilo para o nosso bem. É o nosso subconsciente. Assim, a voz intuitiva de nossa consciência é muitas vezes a lembrança adormecida e escondida do nosso passado que vem à tona para refrear nossos erros do presente. Então, o que acontece? Todas essas lembranças, essas memórias que a gente ainda consegue acessar, elas vêm da nossa consciência. Kardec, inclusive, pergunta aos espíritos, né, como saber, como assim agir de forma correta e tudo. E os espíritos respondem que todas as leis de Deus estão colocadas na nossa consciência. Então, Deus, quando nos permitiu o reencarne, Ele colocou naquela centelha divina que o espírito tem, toda a nossa consciência. Então, assim, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Muitas vezes a gente aprendeu isso com os familiares, né, com os pais e tudo, na escola, mas muita coisa é algo que nasce com a gente sabe o que é certo e o que é errado. Muitas vezes a gente não age da maneira correta,
Às vezes a gente até sabe que o que nós estamos fazendo é errado, mas a gente faz, então a gente tem a consciência daquilo, né? E por que que Deus nos colocou essa consciência? Justamente para que a gente pudesse evitar cair novamente, evitar errar novamente. Sabe, Tainara, o que me segura no Espiritismo é acreditar no Livro dos Espíritos e no Evangelho. Mas a minha última experiência na casa onde eu estava, eu vi que o pessoal não me queria lá, eu pulei fora. Eu fiz certo? Então, Maria Carolina, essa posição que você falou, né, com certeza o Evangelho, eu acho que ele é a nossa base para tudo, né? Tudo que a gente precisa na nossa vida, às vezes alguma situação que acontece no nosso dia a dia ou no trabalho, às vezes por mais material que seja, né, que às vezes a gente acha, não, isso não vai ter no Evangelho. A gente pode procurar que ali tenha a resposta para a nossa dificuldade. Então, assim, a sua posição de não abandonar o Evangelho e os Espíritos está corretíssima. Agora, a sua posição do que houve nessa casa onde você frequentava, eu não posso dizer se está certo ou se está errado, né? Porque a gente precisaria ver no caso concreto que houve tudo. Mas, como eu falei aqui, você sabe se estava certo ou errado, porque foi algo que foi colocado na sua consciência. Deus deu a todos nós essa ideia do certo e do errado, né? Mas que você continue com isso, né? Fazendo a leitura do Evangelho, do Livro dos Espíritos e principalmente praticando tudo que está ali, né? A gente sabe que é difícil, que é um processo, né? Mas sempre é momento para a gente começar. E aí tem uma mensagem da Revista Espírita que fala dessa questão do esquecimento. Por outro lado, o esquecimento não é tão absoluto quanto supõe. Ele só se dá na vida exterior de relação, no próprio interesse da humanidade. Mas a vida espiritual não sofre solução de continuidade. Tanto na erraticidade quanto nos momentos de emancipação, o espírito se lembra perfeitamente, e essa lembrança lhe deixa uma intuição que se traduz na voz da consciência, que o adverte do que deve ou não deve fazer. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente se coloca em alguma situação, mesmo tendo essa consciência em nós, a gente se coloca em alguma situação que a gente se pega assim, né? Não sei se eu devo fazer isso, não sei se eu não faço. A gente se pega, né, nessa situação. E nesse momento, nós somos levados a acessar essas intuições, né? Seja pelo sono, como a gente vai ver aqui, ou quando são espíritos que são médios, às vezes através de uma reunião mediúnica, não para este fim, mas às vezes o espírito que o acompanha é levado para trazer essas informações. Então, de alguma forma, chega para nós essa intuição do que fazer e do que não fazer. E o que eu costumo muito também pensar é o seguinte, que a gente, como sabe que Jesus é nosso modelo e guia, né, o exemplo mais perfeito que nós podemos seguir, sempre que a gente se coloca. Só um instantinho. A sua câmera está travada. E será que é a internet? O slide também está parado. Aí agora que deu certo. Voltou o slide? Voltou. E a câmera? A câmera ainda está travada. Voltou? Então, gente, sempre que a gente se pega nessa dúvida, eu gosto muito de pensar assim, já que Jesus é nosso modelo e guia, então a gente deve pensar assim, o que Jesus faria nessa situação que eu estou vivenciando hoje? Qual medida ele tomaria, né? Isso que eu quero fazer é algo que Jesus faria? Então, se a nossa resposta for positiva, a gente pode fazer sem medo que a gente, né, que vai ser sucesso. Agora, se a nossa resposta for talvez, acho que não, então já é algo para a gente refletir mais, que talvez não seja esse o melhor caminho, né? E como eu coloquei aqui, né, da voz da consciência, né, que nós temos essa voz dentro de nós, porque Deus nos deu o que realmente necessitamos, a capacidade de saber o que é certo e o que é errado, aquilo que chamamos de consciência. A lembrança interior do que fizemos é dela que precisamos. Assim sendo,
Deus tira de nós a lembrança do passado que nada nos auxiliaria. Então, ainda que a gente esqueça essas questões principais, assim, que a gente acha, né, que seria o principal, saber, se eu fui um rei, uma rainha, se eu tive muito poder, o que muitas vezes não é a realidade da maioria dos espíritos, né, até mesmo porque a gente sabe que a maioria das pessoas, né, de todos os tempos, de todas as épocas, né, são pessoas de condições menos favorecidas, mas claro que a gente pode passar alguma existência numa condição boa, superior, até porque, como eu falei, é uma necessidade do espírito, né, passar por todas essas situações. Mas muitas vezes a gente quer lembrar disso, mas às vezes o importante é lembrar do aprendizado que isso nos proporcionou, né? Por exemplo, se a gente tivesse uma existência onde a gente viveu muito na miséria, passou fome, sede, frio, de que forma positiva lembrar de cada uma desses episódios daquela existência nos traria algo bom? De nenhuma forma, mas pelo contrário, lembrar daquilo no sentido de dar valor ao alimento que a gente tem, de ter um cuidado com tudo que a gente adquire, né, de não ter esse gasto exacerbado, sem pensar nas consequências. Então esse é o aprendizado, né? É isso que a gente deveria pensar. Assim, não importa saber quem fomos ou o que fizemos em outras vidas. O que importa é aproveitar o tempo encarnado, que é curto e raro, para corrigir as más tendências e os nossos erros. Porque mudar maus hábitos é um trabalho árduo, difícil e lento. Não é de um dia para o outro que paramos de fumar, comer demais, falar mal do próximo, ser orgulhoso, egoísta. Então, eu falo que essa questão dessa reforma íntima, né, desse autoconhecimento, é realmente um trabalho muito difícil. Porque vamos imaginar uma pessoa que seja extremamente orgulhosa. Ela não começou a ser orgulhosa hoje nessa existência, né? Muitas vezes ela já carrega essa tendência, esse vício de várias encarnações. Então ela criou este hábito, né? Então agora ela precisa reprogramar toda aquela consciência, né? Reprogramar aquele espírito. E como o próprio nome diz, né, o hábito é a constância, né, a habitualidade. Então agora ela tem que criar o hábito de ser mais humilde, de ser mais caridoso. Então realmente é um trabalho mesmo, é um processo. Mas a gente precisa confiar também nesse processo, né? Sempre é tempo de começar. E sempre pensar que nós somos espíritos imperfeitos. Então, às vezes, nesse processo de reforma íntima, de mudança, a gente acaba falhando, a gente cai, né, em algum momento. Mas é importante a gente sempre levantar, sempre continuar, né? Entender o erro, entender que nós falhamos, né? É importante reconhecer isso, mas não se apegar também àquele erro, né? Buscar entender que foi um aprendizado, né? Para que você evite cair menos, né? E de novo. E nós podemos lembrar de alguma forma do passado? Então nós vimos que ocorre esse esquecimento, né? Mas será que existem algumas ocasiões específicas, algumas situações onde a gente pode lembrar disso? Nos casos em que seja necessário e útil a recordação de existências passadas, isso ocorre de forma natural, de forma espontânea ou induzida sutilmente por desencarnados habilitados. Também pode ocorrer através de informações mediúnicas, desde que sérias e responsáveis, com expressa autorização dos guias espirituais sob a orientação dos mesmos. As lembranças também podem ocorrer durante o sono, sob a assistência dos orientadores desencarnados. Nestes casos, o conteúdo é rememorado ao acordar na forma de sonho. Então, em alguns poucos casos, é permitido que o espírito encarnado tenha acesso a essa existência anterior ou a várias existências anteriores, né? Mas para que isso aconteça, é necessário que tenha uma finalidade, né? Não há como você, por exemplo, programar uma reunião mediúnica para ficar ali invocando espíritos para auxiliar e dizer quem você foi numa vida anterior, né? Qual que é o objetivo disso, né? Não tem nenhum fim específico. Então tem que se haver uma necessidade. E além disso, o espírito que vai receber essas informações, né, nós,
A gente precisa ter uma condição para suportar o que nós vamos ouvir. Porque a gente pode ver existências boas, numa condição que a gente julgue ser bacana, como pode ver erros, né, situações também que pode causar uma certa perturbação. Então, por isso que são poucas pessoas que têm acesso a isso, né? Eu me recordo que o Sr. Guaraci já comentou que ele teve acesso a uma das encarnações dele, eu não sei se ele foi padre, algo nesse sentido, mas quer dizer, então não é todo mundo que consegue isso, né? Uma outra maneira também é através das terapias de regressão. Não sei se vocês já ouviram falar, e é muito utilizado para vencer traumas, medos que a pessoa possa ter, até mesmo de infância, né? Mas muitas vezes consegue-se acessar memórias de outras existências. Mas mesmo nesse processo da regressão, o especialista, aquele que está realizando a atividade, também tem que ter um cuidado muito grande, porque pode também causar a perturbação desse espírito, né? Causar uma dor, um sofrimento muito grande. Se não temos, durante a vida corporal, uma lembrança precisa do que fomos e fizemos de bem ou mal em existências anteriores, temos a intuição disso, e nossas tendências instintivas são uma lembrança do nosso passado, as quais nossa consciência, que é o desejo que concebemos de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir. E aí eu deixo uma última frase aqui do Espírito Verdade, né? Que é uma frase, mas é um puxão de orelha, né? Para nós. Se queres saber como foi teu passado, olha teu presente. Tudo que passas hoje é resultado do que fizestes ontem. Então, todas as dificuldades que nós passamos, principalmente aquelas que mais incomodam, que é mais difícil superar, se a gente faz uma reflexão e vê que nessa reencarnação a gente não deu causa para aquilo, pode ter certeza que é um débito do passado e nós estamos aí passando por isso, né, para tentar vencer. E o principal é justamente não ter essa preocupação, saber quem eu fui e nada me auxilia para avançar, né? A gente tem que buscar aprender com aquilo ali, né? É aprender. E quando tiver acesso a essas informações, se a gente for, por exemplo, um espírito que tem a condição de suportar, às vezes, saber do passado, né? Fazer bom uso disso. Um outro exemplo onde às vezes é permitido revelar toda essa existência anterior para os espíritos, por exemplo, num tratamento de obsessão, né? Às vezes há uma obsessão tão forte de um espírito desencarnado para o encarnado, que naquele tratamento espiritual realizado dentro da casa, de forma responsável, os mentores podem revelar para aquele espírito e para o encarnado como forma de ajudar nesse processo de desligamento desses dois irmãos, né, desses dois espíritos. Então, nesses casos também pode acontecer isso. Então, assim, gente, o que eu queria trazer para vocês hoje era isso, sobre essa questão do passado, né? E aí a gente tem alguns minutinhos aqui, aí eu deixo livre para vocês falarem alguma coisa sobre o assunto, perguntarem, e para a gente discutir um pouquinho. Eu já falei muito. Eu gosto mais da minha família adotiva que da minha família biológica. É normal? Sim, muito normal. Justamente por essa questão que a gente falou das existências anteriores. Talvez você tenha mais afinidade espiritual com esses adotivos, os pais adotivos, né, a família adotiva. E além disso, pode até ser que o seu compromisso reencarnatório fosse de fato com esses adotivos, né? Mas é totalmente comum acontecer. Isso é aquilo que eu falei. Às vezes quem não é da família, a gente gosta mais, às vezes sente um afeto muito maior com quem não é. E principalmente por essa questão, né, que a gente conserva essas energias. Tem alguma coisa no chat aqui. A Silvana que tinha falado, né, que tava muito barulho, é o microfone de alguém que tava aberto, né? Mas, gente, quer acrescentar alguma coisa? Todo mundo caladinho. A gente dá essa
essas experiências, né, e a gente vai vendo, né, caminhando, os acontecimentos, e com certeza. A gente vê os que a gente vê, a nossa caminhada, a trajetória atual, os riscos vêm, né, os acontecimentos que vêm, se não observa nada na atual caminhada, a gente pode ter certeza que nós estamos passando. Tudo que a gente aprendeu está guardado, né? E são novas oportunidades, cada encarnação é uma nova oportunidade. E a gente até sabe que não é uma só que nós vamos sanar todos os nossos débitos, porque débitos todos nós temos. Porque se não tivéssemos, não estaríamos mais encarnados no planeta Terra, né? Com certeza. Nós somos um dos mais ditosos, né? Mas é uma bênção divina a reencarnação, né? E o esquecimento do passado. Imagina se nós preparássemos bem, como o vídeo que você mostrou, né? Colocou para a gente ali, e você lembrasse que você havia acontecido anteriormente. Como seria isso? Então, mesmo a bênção e oportunidade de ser hoje melhor, né? Caminhar diferente de ontem. Muito obrigada pela sua apresentação. É isso mesmo. Igual a gente costuma brincar às vezes, né? Pra que você quer saber o que você foi na outra vida? Boa coisa você não foi, senão você não tava aqui de novo, né? Então, assim, é claro que a gente fica curioso, né? Principalmente quando a gente se apega a essas questões, né? Ah, será que eu fui alguém importante? Será que eu fui, né? Mas aí é a questão daqueles defeitinhos entrando, né? O orgulho, a vaidade, né? E aí talvez se eu soubesse, né? Isso ia até me atrapalhar, que às vezes se eu soubesse que eu fui uma rainha de uma província, de um lugar muito chique, como que eu ia ficar, né? Eu ia, me respeita que eu sou rainha, né? Quer dizer, então isso ia atrapalhar, né? Eu gosto mais dos meus cachorros que da minha família, certo? Então, tem muitas pessoas, né, me lembro da Leia, que são muito apegadas com os cachorros, né, e a gente sabe que eles têm um carinho muito grande, né, pelos donos, há uma questão de amor muito grande. Mas... Ô, Tainara, você falou na Laia, só a Laia me deu 3, e eu amo eles. Tá vendo? Pois é, e é aquilo, né, realmente, muitas vezes, dependendo do lugar onde nós estamos, né, dos familiares, cada um tem uma realidade, um caso concreto, mas a gente acaba sentindo mais apego mesmo a eles. Mas a gente jamais pode esquecer que o nosso primeiro compromisso aqui na Terra é com a nossa família. E ainda que seja difícil, seja uma família complicada, haja essas questões, né, das desavenças, é porque justamente é ali que é preciso trabalhar. É justamente por isso que esses espíritos que às vezes não se batem são colocados na mesma família. Porque aí eles vão ter que conviver diariamente. Porque quando eu... Mas aí, sabe, a Marilda me falou que eu gosto dos meus cachorros porque eles não falam. Pode ser. Pode ser. Às vezes eu tenho algum familiar que fala algumas coisas que eu não quero ouvir. Que me mostra alguns defeitos meus que eu não quero que apareça, né? E o cachorro não vai falar. Pode ser um exemplo, né? Ou às vezes, quantas vezes eu gosto de determinada pessoa porque a pessoa concorda com tudo que eu falo. E às vezes aquele outro que me ouve, mas também pontua quando eu erro e tudo, às vezes eu me afasto, né? Então é importante a gente pensar nesse ponto também. E pensar que o nosso primeiro compromisso são os familiares. E que às vezes a gente fala assim, ah, não, meu pai não tem jeito, meu irmão não tem jeito, só vou deixar para a próxima encarnação. Pode deixar, mas vai vir de novo. Se ele veio hoje seu irmão, ele vai vir sua mãe, seu pai, seu tio, até vocês apararem essas arestas. Então, para que a gente vai deixar para amanhã, né? Que a gente pode fazer hoje. Ah, não pensa assim não. Se tiver com a faca no pescoço, meu cachorro, meu irmão, ou pode ser até minha mãe, eu salvo meu cachorro. Então, isso é muito sério, né? É preciso trabalhar bastante essa questão aí do perdão, dos julgamentos, né? Mas é um processo, a gente chega lá. Mais alguém, gente? Ô, Tainá. Oi, Leia. Tudo foi muito bom, aprendizado. Muito claro, tá? Que bom que você gostou, Leia. Gente, então nós vamos encerrar. Espero que vocês tenham gostado, tenham
assim, auxiliado, né, no entendimento desse assunto. E aí, ao longo da semana, eu vou colocar lá um outro tema para nós. E eu espero vocês todos aí novamente. Tem algumas carinhas novas aí hoje, né? Camila, não conheço. Camila, seja bem-vinda. Sônia, que é minha mãe, né? Também é nova aí. Ana Luísa, minha irmã também. Maria Carolina, retornando, né? José Alves, parece que já tem participado algumas vezes com a gente, né? Seja bem-vindo sempre aí também. E a outra minha sogra também participa de vez em quando, né? Tá bom que eu tô colocando a família inteira no grupo, né? Tô vendo isso aqui agora. Gente, mas então, vamos encerrar. E aí no próximo sábado, às 6h30 de novo, a gente tá aí para aprender um pouco mais, né? Então vamos fechando os nossos olhos e levando o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, agradecendo essa espiritualidade amiga que nos orientou durante todo esse estudo. A cada um de nós que recebeu boas energias, que foi pacificado e com toda certeza ficará bem melhor depois que aqui nós terminarmos. Pedimos, Pai, que essas energias que nós geramos aqui hoje possa chegar a cada lar necessitado, a cada pessoa necessitada de um medicamento do corpo e da alma. Pedimos que essas energias cheguem aos hospitais, aos profissionais de saúde, diante desse momento ainda tão difícil que nós vivenciamos. Pedimos que a espiritualidade amiga auxilie esses irmãos que estão neste momento desencarnando. Auxilie também aqueles que estão nascendo. E que nós possamos, Senhor, ter uma semana abençoada, de boas notícias, de melhoras, de avanços. E que nós possamos sempre ter a certeza de um futuro melhor. E que nós possamos lutar e fazer a nossa parte para esse futuro melhor. Obrigado, Jesus. Obrigada, mentores amigos. E obrigada a Deus por mais este momento. Que assim seja. Gente, uma boa noite então para vocês e até sábado que vem. Boa noite, pessoal. Até sábado. Quem quiser participar agora no Facebook, nós estamos fechando o mês da Mulher Cívica, né? Nós começamos a palestra agora, né, gente? Pelo Facebook. Boa noite a todos. Boa noite. Isso mesmo, gente. Só acessar lá o Facebook da AME, tá? Que aí vocês acessam lá a palestra também. Aqui nós somos diamante. Ah, sim. Sejam bem-vindos. Continuem acompanhando aí com a gente. Camila também? A Camila também é diamante. Camila é. Continue aí com Aqui é a Joana. Aqui é a Joana e o Crevinho. Tá joia. Bem-vinda, Joana e Crevinho. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.